Tem uma frase atribuída a um célebre filósofo chamado Mike Tyson: todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do CETEC Consulting Group no nosso canal do YouTube. Gostaria de aproveitar o início desse vídeo para convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar sabendo de todos os vídeos que a gente vai lançar nos temas de gestão da qualidade, excelência operacional e inovação. Esse vídeo é bastante especial porque a sugestão veio através de um dos nossos inscritos e a gente vai falar sobre os desafios na estruturação de um projeto Lean Six Sigma e as possíveis falhas no início da implantação desses projetos. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre as etapas de implantação do programa Lean Six Sigma numa organização, independente das etapas do DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve and Control. De forma bem simplificada, nós temos o primeiro passo, que é o diagnóstico das iniciativas. Dentro dessa fase diagnóstica, a gente levanta todas as oportunidades, prioriza e seleciona a abordagem metodológica. Depois nós fazemos o trabalho de sensibilização da alta direção e coaching dos times e a própria condução dos projetos. Inclusive, nós vamos deixar um link para você de um outro vídeo que a gente fez sobre como selecionar o seu projeto Lean Six Sigma. De forma geral, as etapas da implantação de um projeto Lean Six Sigma, independentemente da etapa do DMAIC, definir, medir, analisar, melhorar e controlar, diz respeito ao diagnóstico das iniciativas, a priorização dos temas, a formação da equipe, o treinamento e o coaching. Isto posto, o CETEC Consulting Group em 2017 conduziu um diagnóstico, uma pesquisa com mais de 130 projetos dos últimos 3 anos em alguns dos nossos clientes e também de não clientes. Nessa pesquisa a gente fez uma série de perguntas sobre os projetos que foram concluídos para identificar o uso das ferramentas e quais eram os desafios em cada uma das etapas. A primeira coisa que chama a atenção na nossa pesquisa é que 53% dos projetos verbalizaram ou demonstraram alguma dificuldade do ponto de vista de tempo e recursos. Pegando esse gancho, a gente pode discutir um pouquinho sobre dois aspectos. Primeiramente, se a gente está selecionando a metodologia mais adequada para os recursos que nós temos disponíveis, ou seja, é uma trilha longa na frequência que nós estamos colocando de utilização dos recursos, ou poderia ser um Kaizen com um tiro um pouco mais curto? E o outro desafio é o próprio refinamento do escopo ao longo da metodologia. Hoje nós vemos grandes dificuldades por parte dos times e dos gestores em fazer um refinamento do tema, uma vez que é definido o saving na etapa inicial. Um outro ponto importantíssimo com relação aos recursos é que a gente percebe que o alinhamento está sendo feito no nível estratégico e no nível operacional, ou seja, os sponsors estão sensibilizados da importância dos projetos, os belts invariavelmente sabem da importância dos projetos, mas os gestores diretos dos participantes dos times muitas vezes não são envolvidos ou têm um plano de comunicação efetivo. Muitas vezes eles não sabem inclusive por que eles têm que liberar o recurso para um projeto que não necessariamente é da área dele. Em segundo lugar na pesquisa, 50% dos projetos tiveram alguma dificuldade do ponto de vista do apoio da alta direção. Esse apoio ele se desdobra de duas formas, com relação ao direcionamento estratégico, ao protagonismo do papel do sponsor no dia a dia do projeto e a provisão de recursos para a implantação das soluções. Esse cenário de dificuldade na provisão de recursos faz com que os times tenham ansiedade e que no longo prazo o programa possa cair sobre descrédito. A gente entende o desafio de implantação das soluções, uma vez que a gente fala que os projetos são conduzidos com custo zero. Hoje, em função da digitalização e da informatização, cada vez é mais difícil encontrarmos soluções com custo zero. Invariavelmente, as soluções geradas em projeto demandam ações em TI, em compras, e dessa forma é necessário que nós tenhamos alocação de recursos de forma apropriada. Em terceiro lugar, surpreendentemente, 46% dos projetos foram considerados mal escolhidos. Ou eles não eram os temas prioritários, ou eles não estavam associados ao planejamento estratégico e às metas daquela equipe.
Esse cenário demonstra oportunidade de melhoria com relação ao diagnóstico e principalmente com relação à priorização. O que acontece muitas vezes é que o gestor trata os temas de primeira ordem como projetos seus e alocam para áreas da qualidade ou áreas de suporte os segundos ou terceiros projetos. Dessa forma, a gente acaba tendo concorrência de recursos e a gente não consegue implantações efetivas no longo prazo. Um fato interessante que acontece muitas vezes é que os gestores pegam os primeiros temas de projeto, ou os projetos de maior grau de importância, e assumem como seus. E os projetos secundários ou até mesmo terciários são direcionados para as áreas de qualidade e área de processos. Além desses 3 maiores ofensores citados na pesquisa, aparece também com bastante relevância a questão das falhas na seleção do time, falhas na definição das metas e também a dificuldade de construção de metas robustas e factíveis de curto e longo prazo. Esses fatores também estão relacionados à fase diagnóstica, no momento de seleção da metodologia, formação do TIP e alinhamento com a alta direção. Então, pessoal, somente retomando e resumindo, os 3 principais ofensores na estruturação de um projeto Lean Six Sigma, de acordo com a nossa pesquisa, é a falta de recursos ou alocação apropriada desses recursos, é a falta de apoio da alta direção e, invariavelmente, também a falha na seleção dos temas de projeto. Nós do CETEC Consulting Group possuímos um framework de implantação dos programas e dos projetos Lean Six Sigma que passam pela fase de diagnóstico, sensibilização da alta direção e, considerando o grau de maturidade e particularidade de cada negócio, nós conseguimos construir uma trilha apropriada para que os projetos tenham o máximo de sucesso. Dessa forma, é extremamente importante que as fases de planejamento que antecedem a condução do projeto dentro das etapas do DMAIC sejam bem feitas. Prioritariamente, o diagnóstico, a priorização dos projetos, a seleção das metodologias, a avaliação dos recursos e a sensibilização da alta direção. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Reforço novamente que vocês sigam o CETEC Consulting Group nas redes sociais, assinem o nosso canal e deem sugestões para que a gente consiga fazer mais vídeos dentro das necessidades de vocês. Muito obrigado!